Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 48. Este salmo fala que o nosso Deus é grande e que ele habita no meio do Monte Sião. O Monte Sião é um monte que fica na região norte de Jerusalém. Então, este monte é o lugar em que o povo adora a Deus, o povo busca a Deus nesse lugar. E este salmo foi escrito para dizer que Deus é muito grande e ele mora nesse lugar que é dedicado para a sua adoração. E que quando estamos nesse lugar, no Monte Sião, nesse lugar de adoração a Deus, podemos senti-lo, podemos perceber sua glória, o seu poder, e que por essa razão devemos adorá-lo sempre. É um salmo simples que se resume a honrar a Deus, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. No meio desse salmo existe uma referência de que as naus de Tarsis não são nada diante de Deus. Significa que o poder de Deus é muito grande, porque as naus de Tarsis era uma cidade que tinha muitos navios poderosos. E quando se diz que o poder de Deus é mais forte do que as naus de Tarsis, está se dizendo: o nosso Deus é que é grande e tem total e absoluto poder. Então vamos ler aqui o Salmo de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Então, esse versículo nós colocamos em destaque aqui em verde, porque ele traz uma das ideias principais do Salmo, que grande é o Senhor. A ideia desse Salmo é dizer que o nosso Deus é grande. Então, grande é o Senhor. E porque ele é grande, ele é muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. A cidade do nosso Deus aqui, que o salmista se refere, é Jerusalém. Então ele está dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, na nossa cidade, onde existe o seu santo, o seu Monte Santo, onde existe o Monte Sião, que foi reservado para adorá-lo. Versículo 2: Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então aqui no versículo 2, ele está se referindo ao Monte Sião, que o Monte Sião é formoso de sítio. Significa dizer que ele é bonito no lugar onde ele está. Sítio é o lugar em que o Monte Sião está. Ele é formoso de sítio e é a alegria de toda a terra, é o Monte Sião. O Monte Sião traz alegria, é a alegria de toda a terra, porque é lá que Deus está. Sobre os lados do norte é onde fica situado o Monte Sião, que é a cidade do grande rei. Eles dizem: o Monte Sião é o lugar em que Deus mora, então é a cidade do nosso Deus. É lá que ele habita, é lá que ele está presente. Versículo 3: Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Então ele está dizendo: Deus é conhecido nos lugares em que ele mora por um alto refúgio. Ele é um alto refúgio. Quando você vai até Deus, ele é um alto refúgio. Versículo 4:
porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. 5. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. 6. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. 7. Tu quebras as naus de Társis como um vento oriental. Então aqui os versículos 4, 5 e 6 dizem que os reis se juntam e têm medo, tremem diante do Senhor. E o 7, que diz que ele quebra as naus de Társis com o vento oriental. Com o vento, Deus quebra os navios de Társis. Versículo 8. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Então o versículo 8 está dizendo, da mesma forma como nós ouvimos, o ouvimos, faz lembrança de que Deus já tinha operado muitas maravilhas no passado. Da mesma forma como ouvimos muitas histórias de maravilhas que Deus operou, assim ouvimos na cidade do Senhor. Assim estamos presenciando, estamos percebendo Deus na cidade do Senhor dos Exércitos, quando estamos no Monte Sião, na cidade do nosso Deus. Quando o versículo 8 fala aqui, na cidade do nosso Deus, ele está falando do Monte Sião. Eles consideram, esse salmo considera, o Monte Sião é a cidade de Deus, é a cidade onde Deus está, é onde Ele mora. Então Deus a confirmará para sempre. Selá, Deus a confirmará para sempre quer dizer, Deus vai garantir que Jerusalém, no Monte Sião, vai ser o lugar onde Ele sempre vai estar. Aí tem um selá, que significa pausa. O livro de Salmos é um livro de cânticos. Todo salmo traz uma música, uma canção. E o livro de Salmos, ou ele é cantado, ou ele é recitado, ele é lido, de forma que todas as pessoas reunidas possam louvar a Deus por meio de músicas, canções, cânticos, ou por meio da leitura poética. O livro de Salmos é um livro poético, para que as pessoas possam se aproximar de Deus. Então ele tem um selá aqui. O selá é para que exista uma pausa na música ou uma pausa na leitura. E essa pausa tem o objetivo de fazer que as pessoas que estão cantando ou que estão recitando o salmo meditem no que foi dito. Então aqui a meditação é como ouvimos coisas maravilhosas do nosso grande Deus, assim o vimos na cidade do Senhor, assim nós presenciamos, sentimos que Ele está aqui nesse monte, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. O nosso desejo é que Deus esteja sempre em Jerusalém, que Ele esteja sempre entre nós, que o Monte Sião, que é a cidade do nosso Deus, sempre seja um lugar em que nós vamos senti-lo bem perto de nós. Essa é a ideia do versículo 8. Aí o versículo 9. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Nós colocamos esse versículo em verde aqui em destaque também, porque ele está dizendo o seguinte: nós nos lembramos da benignidade, do bem que o Senhor faz no meio do teu templo, quando nós estamos no meio de Jerusalém. Salomão construiu um templo para adorar a Deus em Jerusalém. Então ele está dizendo, aqui nessa cidade, nós nos lembramos do bem que o Senhor faz entre nós. Então esse versículo 9, a primeira ideia desse salmo, no versículo 1, é dizer que Deus é grande. Ele tem grandeza, Ele é digno de adoração.
A segunda ideia do Salmo 48 está aqui no 9. Quando nós estamos no meio do templo, na presença de Deus, nós nos lembramos que Ele sempre faz o bem, da benignidade do Senhor. Ele é grande, é a primeira ideia. A segunda ideia, Ele é benigno, Ele sempre faz o bem. Então Ele é grande, tem poder e Ele faz o bem. Quando nós estamos diante dEle, no meio da presença dEle, Ele sempre deseja nos fazer o bem. Agora o versículo 10. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Então ele está dizendo assim, conforme é o teu nome, ó Deus, assim como o nome do Senhor é grande, assim é o teu louvor, até os confins da terra. Então, da mesma forma como o teu nome, ó Deus, como é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Como o teu nome é grande, o teu louvor vai até aos confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Então, a mão do Senhor, Ele faz o bem, como nós vimos aqui no versículo 9. Ele faz justiça quando existe injustiça. Ele faz o bem, Ele nos faz justiça. Versículo 11. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Ele está dizendo, alegre-se o monte de Sião, porque nesse monte é onde está a presença de Deus, um lugar onde foi reservado para Ele. Então, alegrem-se as filhas de Judá. As filhas de Judá são as pessoas que moram em Jerusalém. Fiquem felizes os que moram em Jerusalém, por causa dos teus juízos, porque se Deus está no Monte Sião, que fica em Jerusalém, a justiça de Deus está presente. E isso é muito bom. Por isso fiquem alegres. Verso 12. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. 13. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então, aqui nessa última parte, ele está dizendo assim, fiquem em volta de Sião. Sião é o nome desse monte, onde se adora em Jerusalém. Então, ele está dizendo assim, rodeiem esse lugar, cerquem esse lugar, contem as torres que existem aqui nesse lugar. Notem bem esse lugar, os muros, os antemuros, os palácios que existem aqui, para que vocês possam contar para as gerações seguintes. Que vocês falem que existe um lugar, um monte Sião, onde nós buscamos a Deus. Contem isso para as gerações futuras. Em resumo, a ideia é: todas as experiências que vocês têm com Deus, todas as bênçãos recebidas de Deus, tudo o que vocês vivenciam com Deus, que vocês guardem isso registrado, para que vocês contem para os seus filhos, para os seus netos, para que as pessoas sempre tenham recordação de que Deus é o nosso Deus. Aí o versículo 14 está em verde, porque ele traz a terceira ideia que destacamos aqui nesse salmo. Porque este Deus, esse Deus, que é um Deus que é grande, que é a primeira ideia, que no versículo 1, que é um Deus benigno, que é o que nós lemos no versículo 9, nós lembramos dele porque ele faz o bem. Esse Deus, agora concluindo o Salmo 48 na terceira ideia, a primeira ideia, ele é grande, a segunda ideia, ele é benigno, e agora a última ideia, ele é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte. É esse o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que é grande e que tem todo o poder, que derruba com o vento as naus de Tarsis, que faz todos os reis ficarem assustados, atemorizados,
quando se colocam diante da presença dele. Esse Deus faz o bem, e o bem que ele faz realiza a justiça, ele tira a injustiça. E esse Deus é o nosso Deus, para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. A última ideia é: temos um Deus que é grande e que é benigno, e ele será o nosso guia até a morte. E se você quer ter esse Deus como seu guia até a morte, é preciso aceitar a Jesus para que você possa ter essa ligação com Deus. Você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou, quero abrir a você uma oportunidade de fazer uma oração comigo para que você receba Jesus e tenha esse Deus que é grande, que é benigno e que é o nosso guia até a morte, mas depois da morte, ele nos dá vida. Deus nos deu Jesus, que ressuscitou da morte, e com ele nós vamos além da morte. Nós passamos da morte para a vida eterna, para estarmos para sempre com ele. E aqui na tela está a oração de confissão, que é a oração que você faz e que você recebe Jesus. Quando você aceita Jesus, ele salva você dos seus pecados. Você é perdoado, você recebe o Espírito Santo e você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, que é o livro onde estão anotados os nomes dos filhos de Deus. Então, ligue o seu pensamento com Deus, acredite que Jesus salva dos pecados e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora você está salvo dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida. O seu nome foi escrito no céu, no livro da vida, como filho, como filha de Deus. Procure uma igreja em que você possa estudar mais a Bíblia e participe das reuniões de oração e faça todas as suas orações sempre em nome de Jesus. Ele escuta suas orações e te salva sempre. Amém.